amigos. Muito bem-vindo a todos. Muito obrigado pela presença. Muito bem-vindos a mais uma emissão do nosso estudo sistematizado do Evangelho segundo o Espiritismo, no canal Espiritismo e Vida. Nós tivemos a semana passada nosso companheiro Amarildo Brito e continuamos esta semana com o capítulo 8. Desta vez, os itens de 8 a 10, verdadeira pureza, mãos não lavadas. É um capítulo extremamente interessante. Os itens que nós temos hoje para o nosso estudo, os nossos comentários, são extremamente importantes. E nós, olhando para o texto, vemos que Allan Kardec selecionou duas passagens do Evangelho, dos Evangelhos, uma de São Mateus e a outra de São Lucas. Então, na passagem de São Mateus, nós vemos que, diz o texto, então os escribas e os fariseus que tinham vindo de Jerusalém aproximaram-se de Jesus e lhe disseram. Bom, notemos bem, já começa aí o interessante, né? Eles procuravam Jesus, vinham de Jerusalém especificamente para ver o Senhor, quase sempre com a intenção de pegá-lo em falta. Algo que nós podemos dizer, eles já haviam conseguido fazer com vários, porque muitos, sabendo da promessa do Messias para o povo de Israel, haviam tentado se fazer passar pelo Messias. E nós temos nos relatos históricos vários indivíduos que foram, como Daniel Hopes, por exemplo, nos conta na sua História da Igreja, foram desmascarados pelos fariseus de Jerusalém. Então, eles imaginavam, provavelmente, que Jesus seria nada mais, nada menos do que um destes pretensos profetas, Messias. E, na verdade, bom, infelizmente, eles não perceberam que se tratava realmente do verdadeiro, né? Então, eles, procurando Jesus, lhe disseram: por que violam os teus discípulos a tradição dos antigos, uma vez que não lavam as mãos quando fazem suas refeições? E é interessante, né? Porque ele não diz a lei de Deus, ele diz a tradição dos antigos. Então, eles sabiam claramente diferenciar, né? Eles sabiam o que era de inspiração divina e o que era um conjunto de procedimentos e de hábitos instituídos ao longo do tempo pela tradição. Então, Jesus lhes respondeu: por que vós violais, vós outros, o mandamento de Deus para seguir a vossa tradição? E nessa parte, Jesus vai comentar, né, que a lei divina manda honrar pai e mãe, mas que os fariseus haviam, né, dado um jeitinho, dizendo que aquele que diz, né, quando vai fazer suas oferendas, ou diz para seu pai e para sua mãe, toda oferenda que eu faço vos é proveitosa também. Que com isso ele podia se eximir dos cuidados com seus pais, que eles estariam ok com a lei. E, na verdade, Jesus diz, né, tornam assim inútil o mandamento de Deus pela vossa tradição. Então, não bastava que as tradições fossem um acúmulo, né, de hábitos e procedimentos, quase sempre de finalidade exterior, mas que desvirtuasse igualmente a lei divina, pois se tratava de uma acomodação, acomodação perigosa, porque desvirtuava o senso e o sentido da lei divina que manda honrar pai e mãe. Então, perdão, Jesus é bem firme neste momento com eles e diz: hipócritas, bem profetizou de vós Isaías quando disse: este povo me honra de lábios, mas conserva longe de mim o coração.
E aí é nesta parte que ele vai dizer, né, que não é aquilo eh, que entra na boca que macula o homem, mas o que sai da boca, porque isto vem do coração. E ele vai dizer, é dali que vêm os assassínios, os maus pensamentos, os adultérios, as fornicações, os latrocínios, os falsos testemunhos, as blasfêmias e as maledicências. Então, essas são as coisas que tornam impuro o homem. Comer sem haver lavado as mãos não é o que o torna impuro. Então, obviamente, que Jesus estava deixando muito claro que aquele conjunto de práticas exteriores que era tão prezado pelos fariseus, não tinha realmente uma dimensão espiritual. Não eram mais que convenções para atender à existência de um corpo sacerdotal, que exercia suas funções, que realizava sacrifícios e que se tornara a polícia dos costumes, entre o povo de Israel. Mais à frente, os discípulos se impressionam, né, e dizem ao Senhor: "Olha, os fariseus se escandalizaram da tua fala". E ali Jesus dirá: "Arrancada será toda planta que meu Pai celestial não plantou. Deixai-os, são cegos que conduzem cegos. Se um cego conduz outro, caem ambos no fosso". Então essa é a passagem de Mateus, capítulo 15. E aí, em São Lucas, nós temos, enquanto ele falava, um fariseu lhe pediu que fosse jantar em sua companhia. Eles convidavam Jesus, alguns até simpatizavam com o mestre, mas eles queriam conhecê-lo, queriam auscultar a alma daquele homem, quem ele era, o que ele pensava, quais eram suas concepções sobre a lei, sobre a história do povo de Israel. E estas eram ocasiões em que eles podiam conversar tranquilamente, fazer perguntas, e quase sempre perguntas de duplo sentido, tentando colocar o mestre numa situação vexatória. Então, diz o texto: enquanto ele falava, um fariseu lhe pediu se que fosse jantar em sua companhia. Jesus foi e sentou-se à mesa. O fariseu entrou então a dizer consigo mesmo, pensando, né? Por que não lavou ele as mãos antes de jantar? Disse-lhe, porém, o Senhor: vós outros, fariseus, pondes grande cuidado em limpar o exterior do copo e do prato. Entretanto, o interior dos vossos corações está cheio de rapinas e de iniquidades. Insensatos que sois! Aquele que fez o exterior não é o que faz também o interior? Então, esta passagem está em São Lucas, capítulo 11, versos 37 a 40. Muito, muito profundo o ensinamento do mestre, porque ele faz aqui a clara distinção entre as religiões que cultivam, né, os aspectos exteriores, as práticas exteriores e aquelas que convidam o homem a uma verdadeira prática espiritual. Então, essa tendência de ir criando complicações, essa tendência de ir passando de um culto exterior, de um culto interior para um culto exterior, tem sido uma constante nas religiões de todo o mundo. Grandes religiões que começaram com, ou grandes movimentos espirituais que começaram com grandes figuras de grande espiritualidade, com o tempo acabam se transformando em meras instituições burocráticas. Então, é uma pena que assim seja, mas o Senhor não perdeu ocasião, em todos os seus encontros com os fariseus, de deixar claro que aquelas práticas não correspondiam de maneira alguma
ao senso profundo dos objetivos da religião e da espiritualidade. E Allan Kardec, bem percebendo isto, né, ele dirá: o objetivo da religião é conduzir a Deus o homem. Ora, este não chega a Deus senão quando se torna perfeito. Logo, toda religião que não torna melhor o homem não alcança o seu objetivo. Então, o mestre, né, Kardec, nos deixa aqui com uma frase muito simples, muito objetiva, muito clara, uma precisão inquestionável. A religião verdadeira é aquela que visa o aperfeiçoamento do homem, e o aperfeiçoamento, obviamente, interior, não o de práticas exteriores. Então, ah, se nós olharmos para a história, ah, nos primeiros séculos do cristianismo, havia uma grande simplicidade, uma grande pureza, reuniões feitas em locais muito simples, igrejas que eram quase sempre lares, salas, né, alugadas, como Paulo de Tarso fez em Éfeso, por exemplo, num certo período, ou em outros lugares, residências de particulares, de simpatizantes da nova causa, e à medida, né, que a religião, que a nova visão de espiritualidade foi se propagando, foi se estabelecendo a possibilidade de criarem-se locais apropriados, né, templos específicos para o cultivo daquela prática. Mas o próprio Cristo nos deixou uma lição de grande simplicidade. Ele falava nas sinagogas, falava à beira do Lago da Galileia, às margens, né, do Lago da Galileia, falava ao pé das montanhas, sobre as colinas, falava sobre as estradas, ele, onde tivesse, nas praças, onde houvesse a possibilidade de comunicar a mensagem, falando sempre e mantendo sempre uma grande simplicidade. Então, esse texto, ele nos leva a uma reflexão muito séria sobre esta questão do tipo de prática espiritual que a humanidade tem feito. É a nossa prática uma prática que corresponde à simplicidade evangélica? Ou nós a estamos complicando? É a nossa prática, o nosso exercício espiritual, algo que corresponde a essa pureza do coração que Jesus nos recomendava? Ou nós estamos começando a realizar atos ah, que nós tentamos fazer passar por substitutos dos verdadeiros propósitos e do verdadeiro trabalho que nós devemos fazer sobre nós mesmos? Então, notemos que, em um certo momento, a igreja, a confissão, por exemplo, só para dar um exemplo de como nós podemos instrumentalizar práticas saudáveis e transformá-las em práticas não saudáveis, nós vemos que no início do cristianismo, muitos que se convertiam nas reuniões que se realizavam quase sempre, né, escondidas, nas catacumbas, ah, em casas de pessoas que procuravam fazer da maneira mais secreta possível, porque eles eram muito visados, nós veremos que aqueles que se recém-convertiam, muitas vezes iam à frente dos outros e confessavam sua vida, diziam: eu encontrei Jesus, mas eu tenho sido isto, tenho feito isto e aquilo. Então, eles faziam uma confissão vinda do coração e dizendo: a partir de hoje, nova pessoa eu sou. E aí, eles, aos poucos, a igreja foi institucionalizando essa confissão, porque algumas pessoas, né, lá pelos idos de 312, 325, com o Concílio de Nicéia, com a entrada de Constantino e sua corte
nas lides cristãs, ao menos, né, oficialmente, porque as práticas pagãs ainda estavam muito presentes, eles começaram a instrumentalizar essas práticas que eram espontâneas, naturais, as pessoas queriam simplesmente dizer de coração, né, aquilo que eram verdadeiramente e o que estavam se tornando a partir do conhecimento do Evangelho. E aí a igreja não podia, né, figuras notáveis vinham a se converter, eles não podiam confessar de público interesses de grandes fortunas, grandes crimes, interesses de Estado. Então criou-se a confissão. E essa prática, com o tempo, foi perdendo de mais em mais a sua pureza, a sua. Então, por exemplo, a conversão com o batismo, né, no início se exigia todo um conjunto de práticas, de jejuns, de formação, a pessoa tinha que saber, tinha que conhecer a vida de Jesus, né, o que ele ensinava, e com o tempo tudo isso foi sendo tornado cada vez mais um ato puramente externo, sem implicação da alma, sem uma verdadeira contrição, para responder à demanda de uma religião que começou a ter milhares de seguidores e que, né, foi se adaptando às necessidades externas, ao invés de dizer às pessoas: adaptem-se vocês às exigências da nossa igreja. Então, nós vemos aí a transformação, né, de uma religião puramente genuína, autêntica, profundamente espiritual, se transformando numa religião extremamente formalista, com cultos paramentados, com ah, todo um ritual, né, exterior, que falava aos sentidos, aos sensos, mas não falava ao sentido profundo, à alma. Então, num certo ponto, o cristianismo também se perde, embora o Senhor nos tenha enviado uma série de almas notáveis para tentar nos manter alertas para as verdadeiras práticas espirituais. Então, meus irmãos, nós estamos aqui diante de um questionamento muito profundo e muito sério. Por exemplo, hoje nós vemos com muita tristeza, né? Não é nossa intenção levantar críticas contra outras denominações religiosas, mas infelizmente nós vemos com muita tristeza que muitas religiões têm agido como um supermercado. Supermercado, você vai comprar coisas que precisa para o corpo, na religião você vai comprar o que precisa para a alma. E muitas vezes, na religião você vai comprar o que precisa para o corpo também. Então nós queremos saúde, nós queremos bem-estar, nós queremos sucesso financeiro. Algumas religiões vivem, né, fazendo essa publicidade do venha para a nossa religião e nós vamos te ensinar como ganhar dinheiro, e como ter saúde, como ter sucesso na vida afetiva, como ter sucesso nos negócios. E as religiões estão virando sustentáculos, apoiadoras da vida material, do sucesso material, da vida puramente material. Quando, né, como nos diz Allan Kardec, o objetivo da religião é tornar o homem melhor, é levá-lo a Deus, né? Só pode levá-lo a Deus tornando-o melhor. Então, meus amigos, esse questionamento é muito sério, porque muitas vezes nós somos, como coletividade, responsáveis de apoiar estas coisas. Por quê? Por causa do nosso imediatismo. Nós queremos soluções mágicas, nós queremos soluções rápidas, nós queremos que alguém tire a nossa dor.
E a doutrina espírita nos deixa muito claro que as nossas dores são um patrimônio construído por nós mesmos, mas que nós podemos reverter essa situação com trabalho, né, com trabalho no bem, cumprindo os nossos deveres, desenvolvendo as virtudes da caridade, da humildade. Então, a doutrina nos convida para este tornar-se melhor. E é aí que muitas vezes nós nos afastamos, porque nós queremos soluções mágicas. É muito compreensível que quando uma pessoa esteja sofrendo, passando por uma crise, nós a auxiliemos a superar aquele momento de crise. Então, quando as pessoas chegam num centro espírita, nós não vamos dizer para a pessoa imediatamente: leia o livro dos Espíritos, leia o Evangelho todinho, depois nós conversamos. Nós atendemos a pessoa, nós socorremos, nós explicamos as coisas, nós a convidamos para tomar alguns passes para que ela possa, né, receber o apoio energético que precisa. Nós a convidamos para se engajar em alguma atividade, né, ajudar numa sopa, varrer o chão, ajudar no bazar, enfim. E passada a crise, nós queremos que a pessoa se torne autônoma, né, que ela não dependa sempre do auxílio dos outros. Então, nós a convidamos para o estudo, para conhecer não só o remédio, mas como produzi-lo ela mesma, através da oração, né, do contato com os espíritos superiores, das boas práticas cristãs, da limpeza do coração, né, da verdadeira pureza da alma. E aí, muitas vezes, nós vemos as pessoas se afastarem, porque nós queremos soluções mágicas, né? Nós queremos que alguém resolva a nossa dor, que alguém alivie o nosso sofrimento. Isso é muito legítimo no início, mas depois é preciso dar um passo adiante, é preciso ir além disso. Então, quando nós olhamos, né, para esta infeliz situação de vermos grupos religiosos se comportando como meros sustentáculos de expectativas puramente humanas, de necessidades puramente materiais, isto é uma coisa muito triste. E a reflexão que nós fazemos aqui é que nós não podemos deixar que com o espiritismo aconteça isso. Então, nós podemos dizer: "Não, né, nós estamos conscientes de tudo isso, não vai acontecer conosco". Mas, na verdade, pode acontecer sim, porque à medida que nós deixamos o estudo, à medida que nós não somos vigilantes com os conhecimentos doutrinários, e nós vamos nos deixando levar por ideias nem sempre corretas, nós corremos o risco. Na lição 43 do livro Vinha de Luz, Emmanuel comenta uma passagem de Simão Pedro, do apóstolo Simão Pedro, na sua carta, né, na sua segunda carta, na qual ele diz, orienta a comunidade à qual ele se dirigia para que tomasse cuidado com os homens abomináveis, porque estes interpretavam sem responsabilidade as palavras divinas, segundo seus interesses, e com isto levavam muitos à perdição. Então, nós temos visto, né, esta negociação que foi se criando. Nós vamos à igreja, confessamos, rezamos algumas ave-marias e pai nossos, ou vamos ao pastor e ele nos dá a bênção especial disto, daquilo, e óbvio que falamos aqui de alguns casos, né? Graças a Deus, todas as religiões têm as suas vertentes sérias, responsáveis, equilibradas. Mas, infelizmente, muitas estão vendendo soluções mágicas, fazendo com que a pessoa acredite que aquelas práticas exteriores, ou que dar dinheiro,
ou que participar de um culto deste ou daquele tipo vai trazer soluções, mas essas soluções não são as soluções da alma, do crescimento individual, da melhoria da criatura humana, do espírito. São soluções que visam atender a necessidades puramente mundanas. Então, nós estamos diante de um momento perigoso, porque é preciso tomar cuidado para que isto não contamine a doutrina espírita. Então, guardarmos a simplicidade, né? Simplicidade das casas espíritas, como foi com Eurípides Barçanufo, né? Aquela casinha lá na fazenda, né? Tiravam a porta para fazer mesa, para poder ter a reunião. Ah, as casas espíritas do início do século XX no Brasil, com Caibar Schutel, né, com tantos outros pioneiros que faziam um trabalho de grande simplicidade, de grande amor, de grande fraternidade, e o trabalho notável, único, inigualável, né, do exemplo de Chico Xavier, que sempre manteve essa simplicidade e sempre deixou claro que o Espiritismo era Jesus de volta para a humanidade. E nós precisamos ter consciência desta responsabilidade. Quando uma pessoa adentra um centro espírita, é como se ele adentrasse um portal do tempo que o coloca novamente face a face com Jesus de Nazaré. Quando o centro espírita fala, é a voz do Cristo que deve falar. Quando nós estudamos, não são nossas concepções, não são nossas teorias, é a voz do Cristo que deve falar aos corações. Então, a doutrina espírita tem este poder maravilhoso através, né, dos princípios doutrinários de nos abrir esse portal da compreensão e nos colocar novamente face a face a Jesus. Então, tomemos muito cuidado, né? Tomemos muito cuidado para que as práticas duvidosas, que as ideias não validadas, não comecem a se infiltrar nas nossas práticas. O critério é simples, nós devemos sempre nos perguntar: esta prática, esta nova ideia, ela se, ela se coaduna, ela respeita a simplicidade evangélica? Se a resposta é não, nós nos afastamos, né? A simplicidade evangélica é aquela que permite acesso de todas as criaturas necessitadas e que estão em busca de auxílio verdadeiro à mensagem do Cristo. A doutrina espírita é este consolador que nos foi prometido pelo Senhor. Quantos milhares de pessoas sofrendo com a perda de entes queridos, com diagnósticos difíceis, com obsessões, com angústias, né? Então, depressões terríveis muitas vezes. Então, a doutrina espírita é este instrumento maravilhoso que nos coloca novamente face do Senhor, para que o Senhor possa consolar os corações humanos, para que o Senhor possa novamente trazer bálsamo às aflições e dores, né, das criaturas, para que Jesus tenha novamente acesso à alma humana, porque nos diz, né, a história que nestes séculos todos nós acabamos soterrando o evangelho da simplicidade do Cristo sob os detritos, né, de milhares de toneladas de livros teológicos, de discussões muitas vezes áridas e sem sentido para a alma humana. Então, a doutrina é esse reviver do Cristo, é este ressurgir do Evangelho para a humanidade.
Então, nós lembramos a simplicidade dos cultos do Evangelho de Chico Xavier. Às vezes, nós temos necessidade de ampliar nossas casas, porque há uma demanda de trabalhos, de serviços, mas tomemos cuidado, né? Nós não precisamos de casas espíritas, o próprio mestre Allan Kardec nos disse. Era preferível, às vezes, 20 casas pequeninas numa cidade do que 2 ou 3 muito grandes, onde os problemas, né, pessoais, interpessoais, onde os problemas, administrativos e tudo aquilo que vem com as obras muito grande, poderiam trazer uma série de empecilhos ao verdadeiro trabalho, que é a divulgação do conhecimento e o estudo sincero destes princípios e a mudança a que estes princípios nos conduzem. A reforma íntima, meus irmãos, é o princípio de base do nosso trabalho. E não é a reforma íntima do outro, é a nossa. Então, espíritas que não se melhoram, espíritas que continuam sendo as mesmas pessoas, que, sem perceberem, começam a desenvolver práticas externas. Eu vou ao centro, eu me porto, né, daquele jeito, à hora da prece, eu fecho os olhos, mas meu pensamento está em outro lugar. Então, qual é a diferença disso e daquele fariseu que vai no meio da praça e bate no peito, né, orando em público para que todos o vejam? O Senhor, em muitos momentos, deixou claro que são as práticas profundas do coração que interessam a Deus, né? Então, passa pelo coração, passa pela sinceridade, passa pela honestidade, a mais sincera e profunda da nossa parte, porque nós não podemos mentir para nosso Pai. Ele nos conhece, ele sabe quem nós somos. Então, quando nós somos sinceros com Deus, isto não é a benefício de Deus, isto é a nosso benefício, porque o Pai vai dizer: poxa, ele está sendo sincero, eu conheço, eu sei quem ele é, e eu vejo que isso que ele está falando nasce do coração dele, né? Então, nós pedimos o que a nosso Pai? Que ele nos ajude a nos tornarmos melhores, a sermos hoje melhor do que já fomos, e amanhã melhores do que somos hoje, como nos ensinou Allan Kardec. Então, meus irmãos, tomemos muito cuidado, né? Não vamos transformar o espiritismo numa casa de ideias estranhas, de práticas que não condizem com a nossa doutrina. Simplicidade evangélica. Simplicidade evangélica. Não precisamos de teorias mirabolantes, não precisamos de práticas estranhas, nascidas em meios que nada têm a ver com o espiritismo, muito embora todas elas possam ser muito nobres e úteis, mas devem ser realizadas na dimensão em que foram criadas e para o propósito com que foram criadas. Nós não devemos isolar o centro espírita, mas eu dou um exemplo só para mostrar como nós podemos usar o conhecimento que está disponível no mundo, mas sem necessariamente confundir as coisas. Por exemplo, eu posso estudar cromoterapia, o papel das cores, a função das cores, e sabendo aquilo que eu estudei, eu posso, por exemplo, decidir pintar a casa espírita de um azul clarinho, de uma cor neutra, de uma cor que traga tranquilidade, e não um vermelho, ou uma cor que seja estimulante. Então, eu estou usando um conhecimento que não é necessariamente espírita, para melhorar, né, o trabalho que eu faço dentro do centro espírita. Mas eu não preciso oferecer cursos de cromoterapia dentro do centro espírita. Eu não preciso trazer práticas terapêuticas de cromoterapia dentro do centro espírita, porque não faz parte da nossa história, da nossa tradição. A prática terapêutica espírita é a oração, é o passe, é a água fluida.
né? E se nós tivermos, né, passistas habilitados para isso, o passe magnético, né, os trabalhos de cura, se houver, né, se tivermos médiums que realizam este trabalho, se não, é a prática mais simples, né, a palestra, a oração, o passe, a água fluida, né, e aí nós entregamos nas mãos dos bons espíritos o restante. Então, tem muitas técnicas curativas e muitas práticas terapêuticas eficazes e maravilhosas, mas não significa que nós precisemos trazê-las para dentro do centro espírita. O centro espírita é esta casa abençoada, onde a voz do Cristo deve ecoar através dos princípios doutrinários. Então, quando eu estudo a doutrina espírita, eu sou capaz de mergulhar nessa dimensão da história, da presença do Cristo, do amor do Cristo para com a humanidade e apresentar aos meus irmãos, aqui está o Senhor. A doutrina espírita é este vidro transparente, claríssimo, né? Esse cristal perfeito que nos permite ver novamente, à medida que lemos as obras, como o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, as obras de Chico Xavier, né, os belíssimos textos de Emmanuel. Então, é como se nós fôssemos colocados novamente diante da possibilidade de ver Jesus, de ouvir Jesus, de permitir que ele abençoe a humanidade que precisa tanto de orientação. Então, tomemos cuidado, meus irmãos, para não nos deixarmos levar por ideias esdrúxulas que não condizem com a simplicidade evangélica. Qualquer um de nós pode cair, né, pode se deixar levar, pode ser tentado pelas promessas fáceis, e muitas almas inadvertidamente têm se deixado seduzir por facilidades aparentes, mas que acabam sempre em desorientação e sofrimento. Centro espírita é templo da simplicidade, da humildade cristã, da presença do Senhor. Quando nós estamos numa casa espírita, é o Evangelho do Cristo que prima, é a voz do Senhor que fala, né? É o Cristo que renasce para a humanidade. Lembramos aqui, à medida que caminhamos agora para o final dos nossos comentários, que Allan Kardec, certa vez, esteve em Tours, na França, e a polícia, eles haviam alugado, né, para receber o mestre, eles haviam alugado um anfiteatro e a polícia, por razões políticas da época, cancelou a autorização, anulou, né? E aí, Leon Denis, na época, tinha 18, 19 anos, e ele estava entre aqueles que foram visitar os confrades para adverti-los que a reunião se daria, mas desta vez na casa do anfitrião, que recebia Allan Kardec. Tinha um grande jardim, e ali, sob o céu estrelado, diz Leon Denis, o mestre nos falou da doutrina, da consolação que o Espiritismo traz aos corações humanos, da beleza do Evangelho do Senhor, de como o Espiritismo nos permite entender a palavra do Cristo, o ensinamento do Evangelho, e fez aquela reunião na grande simplicidade de falar como se estivéssemos novamente, né, nas velhas reuniões dos tempos de Roma, de Alexandria, de Corinto, das grandes de Antioquia,
e novamente nas catacumbas ou, né, nas áreas isoladas onde eles podiam se reunir sob o céu estrelado, falar de Jesus, falar da vida, da imortalidade, dos ensinamentos sublimes que a doutrina espírita nos traz. Então, meus irmãos, que nós não percamos o rumo, guardemos a simplicidade. Este é o segredo. Não foi sem propósito educativo que Chico Xavier passou toda a sua vida, nos mostrando que para sermos espíritas, para fazermos espiritismo, nós só precisamos abrir o Evangelho segundo o Espiritismo, estarmos entre irmãos e recebermos como nosso convidado de honra nosso Mestre Sublime, que chega a nós pelo portal que é o conhecimento espírita e o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, meus irmãos, que o Senhor nos abençoe, que nós sejamos sábios, previdentes, atentos, para guardarmos este portal aberto. Enquanto nós guardarmos a simplicidade espírita, Jesus poderá estar conosco. Jesus poderá falar aos corações aflitos. Jesus poderá ser a luz que ilumina nossos caminhos, a água viva que dessedenta nossas almas, o pão divino que alimenta nossos corações. Mas para isso é preciso que nós possamos recebê-lo nas nossas casas. Então, guardemos a simplicidade, né? A simplicidade do Evangelho do Cristo, para que Jesus possa estar conosco, né? Que ele faça novamente parte da história humana, que ele tenha acesso às nossas vidas e à vida de todos os nossos irmãos. Então, religião verdadeira é aquela que nos leva a desenvolver a verdadeira pureza, né? A pureza de coração, a pureza que nos permite receber Jesus, tê-lo novamente conosco, ouvi-lo novamente, com muita alegria, com muita gratidão. Então, meus irmãos, que Jesus nos ampare, nos abençoe e que nós preservemos com muito carinho o conhecimento espírita, essa bênção que o próprio Cristo nos enviou para lembrar que ele se interessa ainda pelo nosso bem-estar, que ele nos ama e que ele nos preza, porque cuida de nós até hoje. Muita paz a todos e até a semana que vem com mais, né, uma emissão do nosso estudo sistematizado do Evangelho segundo o Espiritismo. Grande abraço a todos.